Lá, nosso grupo vai analisar a influência dos metais pesados na protease. Então, a gente escolheu os metais pesados porque eles são quimicamente altamente reativos. Eles podem ser absorvidos pelos vegetais e animais nas proximidades e provocar graves intoxicações ao longo da cadeia alimentar. E como eles acabam atraindo para si proteínas e enzimas, a gente resolveu usar as proteases presentes nas frutas para fazer o nosso experimento. Porque a protease é uma enzima que quebra ligações peptídicas entre os aminoácidos das proteínas. Então, ela ajuda na digestão. A gente usou o cádmio porque ele é um elemento que está presente na fumaça da queima de combustíveis fósseis de cigarros. A gente usou o chumbo porque ele tem grande utilidade industrial, ele é liberado no meio ambiente pelas emissões de mineradoras, fábricas de baterias e de função. E a gente escolheu o mercúrio por causa do problema do garimpo, porque ele se mistura com a água e vai se acumulando na cadeia alimentar. A gente usou dois métodos, o método quantitativo e o qualitativo. Para fazer as análises do método quantitativo, a nossa ideia era determinar a quantidade de proteína de cada um dos sucos, né? A gente usou sucos de 3 frutas diferentes, o abacaxi, o limão e o kiwi. Então, a gente fez um suco da fruta com água destilada, coou esse suco, e aí a gente usou a albumina para criar uma curva de absorvância dos sucos usando o espectrofotômetro. Então, a gente mediu cada uma das concentrações diferentes de albumina em cada um dos sucos no espectrofotorômetro para criar essa curva e entender qual era a quantidade de proteína em cada um deles. Certo. E aí, a partir disso, a gente tentou fazer uma análise qualitativa. E aí a gente, de novo, colocou os sucos, né, em contato com os sais dos metais. E aí a gente teve, por exemplo, no suco, né, você pode ver que foi dividido em 4 partes. Na parte da esquerda, você consegue ver só os sucos, onde a gente tem um problema, que o limão, ele se solidificou totalmente, o que significa que não teve a ação da protease quebrando o colágeno. Mas isso aconteceu por conta do limão ter muita vitamina C, o que ajuda na produção de colágeno. Então, você pode perceber que em todos os limões, mesmo com metal, mesmo com cádmio, com mercúrio ou com chumbo, todos eles se solidificaram. Isso você consegue ver pelo nível que está o canudo. Quando o canudo, quanto mais o canudo afunda, mais a gente percebe a ação da protease sobre o colágeno da gelatina que a gente fez. E aí, a partir disso, a gente consegue ter diferentes características. Por exemplo, no cádmio, é o mais interessante, onde você consegue ver diferentes níveis, que é o que está no meio, o que está no meio entre a direita e o segundo da esquerda. E ele é o mais interessante porque ele tem diferentes níveis, onde o kiwi, por apresentar menos protease que o abacaxi, acabou não conseguindo quebrar todo o colágeno, diferente do abacaxi, que tem praticamente o dobro do kiwi de protease, então, mesmo com a interferência do cádmio, ele conseguiu agir e quebrou todo o colágeno, né? E diferente dessa situação, a gente tem o mercúrio, onde ele inibiu todos os casos, né? Levando em consideração novamente o limão, né? Que teve a parte da vitamina C. Mas até o abacaxi, que tinha grandes quantidades de protease, não conseguiu fazer a quebra do colágeno. E aí foram esses resultados que a gente obteve dessa resolução, e foi muito interessante colocar todo esse... A gente, assim, pelo menos foi uma das minhas primeiras vezes com contatos, né, com o laboratório. Então foi muito interessante essa proposta que a Gisele colocou para a gente. Eu só tenho a agradecer o quadrimestre de todos vocês.
Então, a nossa conclusão foi que existe sim um forte impacto no funcionamento das enzimas digestivas presentes no organismo, quando a gente tem metal pesado envolvido nas coisas, e uma das soluções que a gente pensa é a redução da utilização desses metais e descarte mais consciente deles. Esse aqui é o grupo que fez o trabalho com a gente, junto com o professor Rodrigo Cunha, em São Bernardo, e as nossas referências podem ser consultadas aqui e também no documento que a gente fez, que está bem mais completinho, de resultados, que é a apresentação.